Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como emagrecer de forma rápida e saudável. E como eu posso começar a falar disso? Eu vou começar falando de hormônios. Eu vou falar de dois hormônios. Eu vou falar da leptina e da grelina. A grelina, por exemplo, é produzida no estômago e funciona mais ou menos assim. O estoque de comida baixou, você fez uma ingestão em alguma hora do dia, seja pela manhã, almoço ou janta, e aí durante um intervalo essa energia vai se acabando, né? Como se fosse uma bateria de celular. Entre o intervalo de uma refeição e outra, essa energia que é colocada, eu estou falando em tese aqui, tá? De forma alimentar no nosso corpo vai se baixando. E aí o cérebro avisa para esse hormônio, né, em forma de impulsos, que essa carga de energia está baixando. E aí, em forma de impulsos, começa a avisar para esse hormônio que esse estoque de energia, essa carga de bateria, vamos dizer assim, está baixando. E aí ativa esse hormônio, fazendo com que você venha ter vontade de novo, novamente, de se alimentar. Resumidamente falando, esse hormônio, a grelina, nos impulsiona a comer. Em contrapartida, a leptina, né, o segundo hormônio em que estou falando aqui, já é totalmente o contrário, digamos assim. Porque a leptina, ela é o hormônio que liga aquele botãozinho, por exemplo, te dando a sensação de saciedade, sabe? Ou seja, é aquele que nos diz, você está cheio. E eu costumo chamar esse também de hormônio antifome. E quando é liberado no corpo, ele funciona da seguinte maneira, ele também joga impulsos, né? Vamos dizer assim, ele avisa ao cérebro que você foi reabastecido, ou seja, você está nutrido e por isso não há mais a necessidade de comer. Então funciona da seguinte maneira, ambos trabalham em equilíbrio no corpo, ou pelo menos deveriam sempre trabalhar dessa forma. É como se fosse, como é que eu posso dizer? Uma orquestra sinfônica. Como é que funciona? Vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, sendo que em sinfonia, né? Em equilíbrio. E basta um instrumento sequer desequilibrar e tudo vai por água abaixo. Por isso que eu digo que esses dois hormônios normalmente têm que trabalhar junto em equilíbrio, garantindo em proporção a sua nutrição e saciedade. Por que eu estou falando de equilíbrio? Porque se acontecer um desbalanço, um desequilíbrio nesses dois hormônios, assim como as pessoas, né, de certo modo obesas, com excesso de sobrepeso, adquirem a famosa resistência à insulina, também ao desequilibrar constantemente esses dois hormônios, as pessoas também podem adquirir também a resistência à leptina, que basicamente consiste em o corpo não reagir apropriadamente ao hormônio, ou seja, a leptina. Sendo assim, o que acontece? O corpo não entende que já está saciado, que já está cheio, que o depósito já encheu. E aí a pessoa segue comendo e comendo. E aí muitas pessoas adquirem a famosa compulsão alimentar. Uma maneira bem legal de começar os primeiros passos para tratar disso é seguir, principalmente, eu diria assim, o processo de emagrecimento, gente, é uma coisa assim complexa, porém é simples, mas não é fácil, sabe? É simples, mas devido aos desejos, devido a isso aqui, ó, o poder da mente é muito complicado. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Tudo aquilo que a gente sacia, tudo aquilo que a gente deseja, almeja, é complicado. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. Nosso pior inimigo somos exatamente nós mesmos. Nós temos que brigar o tempo todo. Pessoas que têm esse problema de compulsão alimentar e que quer seguir,
né, e que está com sobrepeso muito elevado, com IMC elevado, índice de massa corpórea muito elevado, ela precisa brigar. E os primeiros passos, eu digo que o processo do emagrecimento, o processo de reeducação alimentar, de forma rápida, os primeiros passos, os primeiros degraus para que você consiga um emagrecimento rápido e saudável, primeiramente é você fazer alta ingestão de fibra. Porque também tem um vídeo no canal falando sobre isso. Existem dois tipos de pessoas. Eu costumo dizer que existe, quando se trata desse assunto, tá? Quando eu vou falar desse assunto com alguém, né? Assunto sobre nutrição, enfim, e emagrecimento saudável, existem dois tipos de pessoas. Existe o ativo e o passivo. Vamos começar falando do passivo. Então vamos começar falando do passivo. Por que o passivo precisa? Daqui a pouco você já vai entender tudo. Por que o passivo precisa de uma ingestão mais rica, digamos assim, em fibras? Porque a fibra, também tem um vídeo do canal explicando um pouco mais sobre isso. Eu costumo dizer que alimentos de alto índice glicêmico para pessoas passivas é um veneno, tá? Entre aspas. Vamos dizer assim, entenda bem. Alimento de alto índice glicêmico, você vai lá e faz uma ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, que são eles, carboidratos em geral, arroz, macarrão, pães, bolos, alimentos derivado do trigo, legumes de alto índice glicêmico também, que são eles, batata, aipim, mandioca, inhame, beterraba, cenoura, enfim, são eles alimentos de alto índice glicêmico. Esses alimentos viram no processo metabólico, quando você faz uma ingestão desses alimentos, esses alimentos viram açúcar. Exatamente, se você não sabia disso, pois sim, esses alimentos, quando caem na corrente sanguínea, ao ser metabolizados, viram açúcar. Tem vários vídeos no canal falando sobre isso. Então o que acontece? Eu costumo dizer que esse tipo de alimento para pessoas passivas são veneno. E todo veneno precisa do quê? De um antídoto. E aí é que está. Por que a pessoa passiva precisa, o primeiro degrau para um processo de um emagrecimento rápido e saudável, ele precisa fazer uma alta ingestão de fibra. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, fica bem aqui no cantinho, tem o nome do vídeo aqui embaixo em letras negras, pretas, e bem no cantinho assim tem um Vzinho, uma setinha. Você clica ali e abre a lista de link. Na lista de link eu sempre coloco em todos os vídeos, coloco links ali de produtos que ajudam muito no processo de emagrecimento, coloco links de coisas que eu falo durante o vídeo que eu vou deixar ali. Aqui, por exemplo, eu vou deixar fibras especiais, nome de fibras especiais para você comprar aí no mercado próximo de você. Fibras essas que vai ajudar muito nesse processo, tá? Tem o psyllium, eu vou deixar aqui porque é para você não esquecer. Na lista de links, depois você dá uma olhada assim que terminar esse vídeo, hein? Não vai agora lá não, calma. Termina o vídeo primeiro, depois você vai lá. Pede só uns minutinhos, ou seja, eu sempre costumo dizer, você não vai perder, você está ganhando. Informação, gente, nunca é demais. E aqui você está sempre adquirindo isso, informação. Vamos lá. Alimentos de alto índice glicêmico para pessoas passivas entra como veneno. E o antídoto do veneno seria a fibra. Por que a fibra? Porque a fibra ela tem um poder de absorção, ela faz com que esse alimento de alto índice glicêmico, açúcar, perca a capacidade glicêmica em até 50%. Pasme, mas é verdade. Estudos científicos feitos em várias universidades de respeito, eu vou citar uma aqui, a Universidade de Harvard, em alguns anos atrás, fez uma experiência com, parece que aproximadamente 40 mil homens, em que eles foram divididos em dois grupos. Homens que comiam muito alimentos ricos de alto índice glicêmico, com fibra, e um outro grupo de homens comiam muito sem a fibra. E a diferença, ou seja, uns se tornaram pré-diabéticos, diabéticos, porque comiam sem fibra, e os que comiam com fibra, não. Porque os dois alimentos se anulam, sabe?
Por isso que eu falo que o alimento de alto índice glicêmico para a pessoa passiva, guarda essa frase, entra como veneno no organismo. Mas se ela faz a ingestão também de fibra, todo veneno precisa de um antídoto para resolver o problema. E aí então funciona dessa forma. A fibra resolve boa parte desse problema, mas não soluciona. Agora você deve estar se perguntando, mas e o ativo? O ativo já é diferente. Existe um vídeo no canal que fala muito sobre isso. O nome do vídeo, na capa, se eu não me engano, está escrito "Fomos enganados". É a frase de destaque. Aí tem mais um complemento lá, mas fala um pouco sobre isso, bem explicado. Eu vou resumir. Mas antes, deixa eu me apresentar. Caso você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou Júlio Semar, especialista em nutrição, suplementação e que está sempre trazendo informações nesse canal. Informações sempre voltadas para a área da saúde e de bem-estar. Em geral, de modo geral. Se você gosta desse tipo de informação, deixe seu joinha. Fechado? Vamos continuar. Vamos lá. A pessoa, eu estava falando da pessoa passiva, né? Agora você vai entender por que eu uso esses dois termos, entre pessoa passiva e pessoas ativas. A pessoa ativa, ela já não precisa ter muito problema com esse tipo de alimentação, com essa alta alimentação de alimentos de alto índice glicêmico. Porque funciona mais ou menos assim, eu vou tentar resumir rapidamente. O indivíduo ativo é o seguinte: ele faz uma ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, seja arroz, pães, bolos, frutas ricas, né? Frutas de alto índice glicêmico, que tem várias aí. Quanto mais doce, mais alto índice glicêmico a fruta é. Então funciona mais ou menos assim. Esse indivíduo faz uma ingestão alta de carboidratos em geral. Esses carboidratos, quando caem no organismo, vai direto para a corrente sanguínea em forma de açúcar. No processo metabólico ele vira açúcar. E o que é açúcar no organismo? Energia. E assim que ele cai no organismo e na corrente sanguínea como energia, automaticamente existe um outro órgão no nosso corpo que, ao receber o aviso de que caiu uma carga de energia na corrente sanguínea, ele produz uma carga de insulina. Qual é esse órgão? É o pâncreas. Ele produz uma carga de insulina para quê? Para ir lá na corrente sanguínea, captar toda essa energia que você fez a ingestão, açúcar, carboidrato que você comeu que virou açúcar, ele capta todo esse açúcar, toda essa energia e leva para a célula muscular. Por que ele leva para a célula muscular? Exatamente porque essa pessoa é uma pessoa ativa. E por que ele é uma pessoa ativa? Porque essa pessoa é praticante, provavelmente, de alguma atividade física. Funciona mais ou menos assim. Essa pessoa acorda pela manhã e toma um café rico, muito rico em alimentos de alto índice glicêmico. Ele sai dali e vai praticar alguma atividade física, seja ela qual for. O que acontece? Quando essa carga de glicose coletada pela insulina é levada para a célula muscular, e a célula muscular de uma pessoa ativa recebe, o que vai acontecer? Ela recebe porque ela está acostumada a receber isso, porque essa pessoa ela é assim por natureza. Os hábitos dessa pessoa é assim cotidianamente. Então a célula muscular recebe. Por quê? O corpo entende que essa pessoa vai precisar dessa energia. E a célula muscular recebe porque ela está baixa. E aí essa pessoa vai lá e faz um treino de qualquer tipo de atividade, seja futebol, musculação, natação, algum tipo de outro esporte, etc, etc e tal. Quando essa pessoa volta, o que aconteceu? Ela gastou toda essa energia nessas atividades que ela acabou de fazer. E aí o que acontece? Ao chegar em casa, ela torna a comer mais uma carga de alimentos de alto índice glicêmico e novamente fica fazendo esse ciclo, e novamente vai para a célula muscular. Já a pessoa passiva não acontece dessa forma. A pessoa passiva acontece assim: ela acorda pela manhã, faz uma ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, bolos,
pães, bebidas altamente adocicadas, enfim. Vai para a corrente sanguínea, glicose, açúcar. O pâncreas vai lá, produz a insulina, vai lá e coleta, leva para a célula muscular. O que acontece quando chega na célula muscular? A célula muscular diz, não, aqui está lotado, aqui nunca se gasta energia, aqui está sempre com o estoque cheio. E aí para onde vai essa energia? Para a célula adiposa, célula essa que eu costumo chamar de célula de depósito de gordura. E ali fica se acumulando. Geralmente essas células se localizam na linha de cintura, e ali fica se acumulando, como o nome já diz, célula adiposa, que eu chamo de célula depósito de gordura. E ali fica se acumulando, até que em um dado momento a célula adiposa também diz, olha, aqui não dá mais, também. Já está super saturado. E é a partir daí que a pessoa começa a se tornar um resistente insulínico. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, tá, Júlio, mas então como é que eu vou fazer para chegar a um emagrecimento rápido e saudável? Digamos que você aí do outro lado seja uma pessoa passiva, mas quer emagrecer, quer perder esse sobrepeso, enfim. O que você tem que começar a fazer? Como eu falei antes, começar a fazer uma gestão, acrescentar mais fibra no seu alimento e consumir alimentos mais ricos em proteína. Faça uma troca. Geralmente, quando a pessoa é uma pessoa de sobrepeso, é por conta dela ser, primeiramente falando, uma pessoa passiva. Segundo, com certeza ela faz ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, os carboidratos em geral. E a proteína está em déficit, com certeza. Quase sempre, 99,5% as pessoas com sobrepeso, elas são passivas e ingerem mais carboidratos do que proteína. Então, nesse caso, a pessoa tem que fazer o contrário. Ah, mas eu não quero ser ativo. Tudo bem. Então você vai ter que fazer. Você entendeu a pequena, historinha que eu contei lá, como que a pessoa passa a adquirir um sobrepeso, O que acontece com o caminho desse alimento. Então, se você é uma pessoa passiva, você vai ter que partir para esse princípio, fazer a ingestão, fazer essa troca, procurar sempre comer mais proteína e cada vez menos carboidrato, até que você chegue a uma meta. Tem uma coisa que eu sempre digo, tá até lá na capa do meu Instagram, lá em cima: mude o seu alimento, que o seu alimento mudará você. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero dizer que é sempre muito gratificante trazer essas informações para vocês. Se você gosta e gostou dessas informações, deixa seu like, mais uma vez pedindo. Inscreva-se nesse canal, torne-se um membro dessa comunidade. Estou sempre colocando aqui informações que só vêm agregar na sua vida. Compartilhe esse vídeo, garanto que talvez você vai sentir o mesmo que eu sinto. Vai estar fazendo uma boa ação. Sempre tem um precisando dessas informações. Fechado? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Aquele abraço.